Ó, qualquer dúvida, vocês abram os seus áudios e façam a pergunta, tá? Porque eu não consigo ver o chat quando eu entro em modo de apresentação, tudo bem? Então vamos lá. O nosso tema vai ser a calorimetria, né? Calorimetria. O que seria a calorimetria? A calorimetria é aquela parte da física que estuda a transferência de energia térmica, né? Nos outros áudios, no podcasts anteriores, nós vimos que temperatura é grau de agitação molecular. Como assim? Se você fizer uma experiência, pegar um pedaço de metal e um pedaço de madeira e você segurar os dois, a impressão que você vai ter é que o pedaço de madeira tem uma temperatura mais elevada que a do metal, quando na verdade os dois estão em equilíbrio térmico, ou seja, possuem a mesma temperatura. Então, isso significa que a temperatura ela não pode ser medida através do toque. Você pode ter uma noção de mais quente ou mais frio do que o seu corpo, né, a sua comparação. Agora, você dizer se o corpo está mais quente do que o outro, isso aí vai depender de vários fatores. Então você precisa de um aparelho para poder medir essa temperatura, que é chamado de termômetro. É o termômetro que vai medir essa temperatura. Por quê? Porque a temperatura é em grau molecular. Significa que se eu tenho uma temperatura elevada, eu tenho uma agitação molecular maior do que um corpo de temperatura mais baixa. E o calor nada mais é do que você transferir essa energia térmica para outro corpo. E o sentido sempre vai ser do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Tá? Então, vamos ver aqui. Então, calor, energia térmica em trânsito. Isso significa, né, que o calor ele vai passar da fonte de temperatura, né, fonte de calor, para os outros corpos, né? Isso sempre quando a temperatura, né, vai ser maior, né, vamos falar, a temperatura do corpo A maior que a temperatura do corpo B. Então você vai ter essa transferência de calor do corpo A para o corpo B. A unidade de medida do calor que nós vamos utilizar é a caloria. Tá? A caloria ela representa aproximadamente 4,184 joules. Ano passado vocês já tiveram experiência com essa unidade de medida, né? Essa unidade de medida de energia, né? Então aqui eu tenho o seguinte, eu tenho dois tipos de calor. Eu tenho dois tipos de calor. Um é chamado de calor sensível. O nome está dizendo, você sente esse calor. O calor sensível, ele tem variação de temperatura. O que seria variar a temperatura? A temperatura aumenta ou diminui. Então, se você observa que um corpo, ao receber calor, ele variou sua temperatura, a temperatura dele aumentou ou diminuiu, aí eu tenho um calor sensível. Então, vou dar um exemplo. Você, quando coloca água para ferver, ela começa a aumentar a temperatura até chegar ao ponto de ebulição. Então, essa temperatura, quando aumenta, ela recebe o calor sensível. E a equação fundamental da calorimetria diz que o calor sensível é calculado da seguinte maneira. Ele é a massa do corpo, vezes o calor específico, vezes uma variação de temperatura. Esse calor específico aqui ele vai depender da substância que ele é composto, tá? Então, cada substância vai ter o seu calor específico. Quanto menor o calor específico, mais condutor de calor aquele corpo vai ter, né? Aquela substância vai permitir. Então, por exemplo, os isolantes térmicos são aqueles que possuem o calor específico muito grande, muito alto.
Então eles dificultam a transferência de calor, né, a transferência de energia térmica. E o outro tipo de calor é o calor latente. O calor latente, você tem mudança de estado físico. Como assim? Toda vez que você derrete o gelo ou a água começa a virar vapor, ali eu deixo de ter calor sensível e passo a ter calor latente. Ele é latente porque ele não muda a sua temperatura. Então vamos supor, eu tenho um cubo de gelo que está a menos 5 graus Celsius. Eu quero derreter esse gelo e transformá-lo em água. Então eu vou ter que aquecer esse gelo. Ou seja, eu vou ter que mandar energia térmica para ele, para que ele possa, né, no caso, se transformar em água. Então o que vai acontecer? Enquanto ele está aquecendo até o ponto de fusão, até o ponto que ele começa a derreter, ele está recebendo calor sensível. A partir do momento que ele atinge 0 graus Celsius, que é o tempo, que é a temperatura de fusão, aquela temperatura se estabiliza. E ele só vai começar a variar a temperatura de novo depois que todo o gelo se transformar em água. Então, enquanto eu tiver a mistura gelo e água, no processo de derretimento, a temperatura se mantém a mesma. Essa é a característica do calor latente. Tá? Então, aqui eu tenho que o calor latente vai ser a massa vezes o calor latente de fusão, de ebulição, de solidificação. Isso aí vai depender do estado físico e do material que é composto. Tá? Então, praticamente, nós temos dois tipos de calor, o sensível e o latente. Diferença de um para o outro, que o sensível, você sente a variação de temperatura, né? Ou seja, ou aumenta ou diminui a temperatura. E calor latente é quando ele troca de estado físico, ou ele derrete ou ele vira sólido, e assim sucessivamente para qualquer corpo. Então vamos pegar aqui um exemplo. Aqui eu tenho a equação geral da calorimetria. Então, o que seria o calor sensível? O calor sensível nada mais é, né, a quantidade de calor necessária para que cada grama do corpo aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius. Né? Isso significa que ele vai ter variação de temperatura e vai se manter no mesmo estado físico. Então, ou seja, no calor sensível, eu não tenho a mistura água e sólido, né? É água e gelo. Ou ele está gelo, ou ele está no estado sólido, ou está no estado líquido. Tá? Então, é a quantidade de calor necessária para que cada grama da substância sofra variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui, né, um exemplo, né? Determine a quantidade de calor necessária para que 300 gramas de água eleve sua temperatura em 35 graus Celsius. Ou seja, não importa qual a temperatura dessa água, só sei que ela vai sair de uma temperatura e vai aumentar 35 graus Celsius. Esse aumento, esse acréscimo, matematicamente falando, nós chamamos de variação. E essa variação que vai ser necessária para o nosso cálculo. Né? O calor específico da água é 1,0 caloria por grama grau Celsius. Então, como é que a gente trabalha essa equação do calor sensível? Bom, primeiramente, né, eu vou dizer que a quantidade de calor vai ser a massa, e a massa aqui, ó, é de 300 gramas, então vou botar aqui 300, vezes calor específico, que é igual a 1, vezes a variação de temperatura, que é igual a 35. Então agora é só fazer esse cálculo aí. Aqui eu tenho o seguinte, que 35, né, vou pegar aqui, ó, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10.
e 2 zeros aqui. Então eu tenho 10.500 calorias, né? Então, por exemplo, essa água, para ter uma elevação de 35 graus Celsius, precisou de 10.500 calorias. Agora, eu tenho uma observação aqui. Eu também posso trabalhar com quilocaloria. Se você for, por exemplo, ver na embalagem de um alimento, né, a quantidade calórica, né, de cada alimento que você possui, geralmente eles vão dar esses valores em quilocaloria. O que seria quilocaloria? Quilocaloria nada mais é do que 1.000 calorias, né? Ou 10 elevado a 3 calorias. Por exemplo, como é que ficaria isso daqui em quilocaloria? Bom, basta você vir aqui e andar 3 casas para frente. Então aqui você vai ter 10,5 quilocalorias. Tá? Próximo exemplo. Determine a quantidade de calor necessária para que um corpo de massa 450 gramas aumente essa temperatura de menos 5 para 23 graus Celsius. Calor específico dado, 0,05. Então aqui, ó, primeiro. Né? Vamos aqui determinar a massa. A massa é de 450 gramas. Bom, eu preciso também da temperatura, da variação de temperatura, mas ele não me dá a variação de temperatura. Ele me diz qual é a temperatura inicial, ou seja, a temperatura inicial, que é menos 5 graus Celsius, e a temperatura final, que é 23 graus Celsius. Como é que eu calculo a variação de temperatura? É fácil, sempre nessa ordem, não importa quem é maior, quem é menor, quem é positivo ou negativo. Vai ser sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Né? Se a variação for positiva, é que ele aumentou a temperatura. Se for negativa, é porque diminuiu a temperatura. Então aqui eu tenho a temperatura final é 23. Ele quer que ele vá para 23 graus Celsius. Menos a inicial é menos 5. Então aqui eu tenho que a variação de temperatura é 23, menos com menos dá mais, 5. Então aqui eu tenho que a variação de temperatura é 28 graus Celsius. Bom, isso daqui agora eu vou jogar na equação da calorimetria, né, fundamental. E aqui eu vou ter o seguinte: massa 450 vezes 0,05 vezes 28. Né? Então, eu posso fazer o seguinte: quando eu multiplico um número que está terminando com 0 por um número que tem vírgula, a cada zero que eu conseguir cortar, eu ando uma casa para a direita. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Eu posso cortar esse zero e essa vírgula vem para cá. Então aqui vai ficar 45 vezes 0,5 vezes 28. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então nesse caso aqui, ó, vai ficar 45 vezes 14. E 45 vezes 14 dá 630. Então aqui eu tenho 630 calorias. Vamos para o próximo aqui. Calor latente. Calor latente, ela tem uma definição igual, né, parecida com a do sensível, só que ao invés de eu ter variação de temperatura, eu tenho temperatura constante e mudança de estado físico. E o que seria o calor latente? A quantidade de calor necessária para que cada grama daquele corpo mude de seu estado de agregação física, né? Então, se cada grama de gelo virando água,
Então aquele calor que é medido pelo calorímetro, né, que é o aparelho que mede calor, ele vai dar a quantidade de calor necessária para que aquele 1 grama de água 1 grama de gelo se transforme em água. E isso é chamado de calor latente. Então vamos ver como é que nós trabalhamos isso aqui. Determine a quantidade de calor necessária para que 300 gramas de água passe seu estado sólido para líquido. Calor latente é igual a 80 calorias por grama. Então aqui eu tenho a massa, 300 gramas. Né? Calor latente, difusão do gelo. Então aqui eu tenho 80 calorias por grama. Né? Então aqui eu vou ter o seguinte, calor latente vai ser M vezes L. Então aqui o calor necessário, né, a quantidade de calor necessária, vai ser igual a 300 vezes 80. Então, quantidade de calor aqui, né, vai ser 24.000. 24.000 calorias. Passando isso em quilocaloria. Espera aí. Deixa eu apagar aqui rapidinho que deu errado. Tá. Vai dar 24 quilocalorias. Bom, então é isso aí, gente. Eu não vou me alongar muito por causa do tempo de conexão e também porque, né, pode ficar sobrecarregado, né? Então, tá aberto a perguntas, né? Alguém tem alguma dúvida em relação ao que é calor, o que não é, calor sensível, calor latente? Eu não, professor. Eu